de fazer aqui a leitura de um manifesto organizado pela sociedade em defesa do Estatuto do Idoso. Projeto de nossa autoria, mas que Vossa Excelência ajudou muito, não só na discussão, como na redação, e naturalmente no momento em que o debate foi feito nessa casa, porque sempre aparecem setores conservadores da sociedade que querem mudar o Estatuto do Idoso, não para melhorar, mas numa alegação de que a economia não resistiria a atender os direitos que foram assegurados, negociados, acordados com o Executivo e com essa Casa e com a sociedade civil que estão lá no Estatuto do Idoso. Enfim, senhor presidente, quero dar destaque ao manifesto em defesa, manutenção e consolidação do Estatuto do Idoso, movimento que tem à frente o Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Em especial, saldo aqui o belo trabalho liderado pela senhora Maria Ponciano, que diz o manifesto: se os idosos e idosas deste país hoje são sujeitos de direitos adquiridos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, é por conta de conquistas da sociedade civil organizada. Direitos esses que não podem, portanto, ser considerados, como alguns dizem, privilégios. Que privilégio que tem o idoso nesse país? Se nem sequer uma política de reajuste a ele é assegurado depois que se aposenta. Se aposenta, vamos pegar o do regime geral, a tendência é ganhar um salário mínimo. Não adianta dizer que é 10. Dizem que é 10, que é uma mentira, porque o salário mínimo é de referência, que vira 4, vira 5, depois vem o fator, corta pela metade, e depois todo o reajuste que tem o salário mínimo, o idoso que ganha mais que o mínimo não ganha, o destino dele é, no futuro, ganhar somente um salário mínimo. Então vamos parar com essa brincadeira de mau gosto, com essa piada, e depois eu vou falar um pouco sobre previdência, de que idoso tem privilégio. Tem privilégio coisa nenhuma. O idoso não é considerado quase que um copo descartável. Quem está dizendo isso é o senador que teve a satisfação de ser procurado há mais de 20 anos atrás pela sociedade civil na construção do Estatuto do Idoso. Reafirmamos que esses idosos e idosas foram os construtores de toda a riqueza e patrimônio desse país e que também são contribuintes e que, mesmo após a aposentadoria, muitos, como é o caso do servidor, continuam pagando contribuições diretamente na sua folha de pagamento. Continuamos pagando impostos e, portanto, não representamos custo ao nosso país. Consideramos uma violência reconceituar o que seja idoso. Se a expectativa de vida tem aumentado no Brasil, ou a pessoa idosa está cada vez mais participativa e inserida no processo social, esses não são argumentos para compactuarmos com aqueles setores das áreas em que levantam questionamento na questão do idoso, tanto na saúde, na cultura, na questão do transporte, como falam aqueles que alegam que isso só aumenta os custos para o setor empresarial. Enfim, reafirmamos: o direito da pessoa idosa é direito universal, portanto, não é necessário alegar novas fontes de custeio. O direito da pessoa idosa é constitucional, portanto, é dever do Estado. No decreto interestadual sobre gratuidade das passagens, por exemplo, para a pessoa idosa, já há previsão de ressarcimento, entre aspas, dos prejuízos, conforme alguns levantam. E, acima de qualquer evidência estatística, está a dignidade da pessoa humana. Os componentes do Fórum Nacional têm plena convicção de que, para garantir os direitos da pessoa idosa sejam transformados em políticas públicas, é necessária vontade política dos governantes, aos quais devem disponibilizar recursos suficientes, inclusive no orçamento da União, estados e municípios.
a defesa do Estatuto do Idoso, temos que levar em conta algumas situações. Vejamos, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Entretanto, ainda é uma das piores na distribuição de renda. Estamos além dos 50 piores. O desmonte do Estatuto do Idoso é um objetivo do neoliberalismo em curso. Isto está mais do que claro, assim como o desmonte da política nacional de assistência social, entre outros. Tudo isso está muito bem orquestrado, denuncio aqui os representantes da sociedade civil. Repito, tudo isso muito bem orquestrado. Com juros reais de 4%, é evidente que o governo brasileiro precisa ter muito cuidado para que os pobres não sejam, mais uma vez, chamados a pagar a conta e os ricos, mais uma vez, estes sejam beneficiados. Os idosos e idosas não podem ser responsabilizados de forma nenhuma. O que, na verdade, esta política apresentada é fruto de propostas desacertadas dos receituários do FMI, do Banco Mundial, entre outros. A pobreza na velhice pode até ter sido mitigada, mas não deixou de existir. A condição de trabalho precário vivida pela maioria da população ao longo da vida não se elimina com um benefício no valor de um salário mínimo a que se faz jus na velhice e que, numa sociedade marcada pelo desemprego estrutural, faça necessário compartilhar esse, em verdade, escasso benefício com os demais membros da família. Cumpre destacar que, conforme dados do IBGE, em torno de 75% dos municípios brasileiros têm a sua economia movimentada a partir do movimento que é feito pelos aposentados e pensionistas, ou seja, pelas pessoas idosas, baseado, inclusive, no seu pequeno vencimento previdenciário. Pensemos o que seria essa economia sem a participação dos aposentados, pensionistas e os idosos. Consideramos que precisa ser visualizado o trabalho invisível das pessoas idosas, que não está contabilizado no PIB da mesma forma que não está o trabalho permanente e da até mais do que dupla jornada das mulheres. Entre esses, o cuidado com os netos, que libera o mais jovem da família para o mercado de trabalho. Qual o valor econômico disso? E as ações de voluntariado, que concentram a energia, a experiência e a generosidade das pessoas idosas. E a participação social, a militância em movimentos sociais, conscientizando as demais pessoas sobre os direitos constitucionais da população, em geral e especificamente da pessoa idosa, e propondo projetos de leis como o Estatuto do Idoso, que surgiu do berço dos idosos e foi encaminhado a senador, que compartilhei com os deputados e senadores. Todos esses são fatores que transformam a sociedade e não são computados. Além disso, outros argumentos, diz o documento, podem ser levantados, entre os quais o aumento nos gastos com educação, que é um clamor histórico da sociedade civil e muito aqui destacado pelo senador Cristóvão, e nem sempre é ouvido. Ainda no que se refere ao combate à violência contra a pessoa idosa, salientamos que temos que exigir que seja cumprido o que está no artigo 22 do Estatuto do Idoso, que determina a inserção dos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização dos idosos nos currículos dos diversos níveis de ensino, sendo, então, fundamental. Não compreendemos por que o Estado descumpre até hoje este e outros artigos. Do mesmo modo, quando se trata sobre opções políticas públicas para um país que envelhece, estamos diante de uma questão mais abrangente. Espera-se uma política eficiente na gestão da Previdência, sem abrir
os ralos para onde a verba é direcionada, conforme denunciaram a Anfip, a Cobap e as centrais sindicais. Fazer projeções e prognosticar que o envelhecimento leva à debilitação é uma visão mecanicista, inclusive negada pelos avanços da medicina. Temos que nos preocupar, sim, com políticas públicas, com acesso a treinamento dos profissionais de todos os campos para investir no trabalho, também com os mais velhos, através da ampliação de oferta dos serviços, e não só de serviço na área do trabalho, mas também do fortalecimento na área da saúde. Programas como aquele de saúde da família, ao invés de proposições de inclusão do conceito de morte digna no Estatuto do Idoso, compreendemos os limites desse argumento para morte digna. Porém, justamente por ser uma opção individual ou da família, não vemos por que constar ainda de que direitos universais terão que ser acolhidos. Se tal ocorrer, tememos os efeitos danosos que possam gerar interpretações a partir daquilo que lemos e vimos apresentado pelos setores que querem mudar o conceito que está hoje assegurado no Estatuto do Idoso. Na verdade, queremos lutar por uma política social para toda a sociedade. Não temos nenhuma evidência de que no Brasil as famílias com crianças pequenas são pobres porque os programas governamentais de transferência de renda destinam ainda valores pequenos a essa população. Enfim, afirmamos que esse debate deve continuar. Queremos sim discutir, aprimorar, avançar, mas não regredir em nada daquilo que conseguimos até hoje colocar no Estatuto do Idoso. Portanto, somos contrários aos argumentos que subtraem os direitos adquiridos através de muita luta dos movimentos da pessoa idosa, bem como da luta histórica do movimento de mulheres, quando se propõe, por exemplo, o aumento do tempo da idade para efeito de aposentadoria para as mulheres. O que queremos é tão somente endossar e fazer cumprir o que está determinado no Estatuto do Idoso. Queremos sim manter o direito à meia entrada, a gratuidade dos medicamentos, a acompanhante nas internações, ao cômputo da renda para o BPC, a aposentadoria diferenciada para as mulheres e a manutenção da idade definida para a pessoa idosa. A última frase desse manifesto, que aqui eu tentei simplificar, porque ele é longo, senhor presidente, diz: orçamento destinado à pessoa idosa reverte em benefício para toda a sociedade.